Olá, gente bonita, boas-vindas a mais um episódio de Escreve Comigo. Esse vai ser o último episódio gravado do planejamento. É. Hoje eu vou falar sobre Tom e vou tentar escrever o prólogo da história, né, com vocês. Para mim, achar o tom é uma das coisas mais importantes, né? Antes de começar de fato a escrever a narrativa. É claro que eu faço isso escrevendo, né? Eu vou para o primeiro capítulo ou para o prólogo da história e tento escrever para a finalidade é achar o tom, né? Qual vai ser qual a maneira que eu vou contar a história. E eu preciso fazer isso antes de realmente começar, porque eu posso, às vezes eu volto várias vezes nesse prólogo, nesse primeiro capítulo, para testar diferentes maneiras de contar a história. Então eu sei que eu preciso fazer isso antes, e é por isso que eu estou gravando esse episódio, porque eu não sei se eu vou precisar voltar nele, né? Antes de continuar. E se você abriu esse vídeo e não sabe o que está acontecendo, eu sou a Anne Costa e estou escrevendo meu livro completamente online. E vocês vão ter acesso a cada frase que eu escrever. E é claro, você pode escrever comigo. Então, dê uma olhada nos vídeos anteriores, tá tudo disponível aqui no canal. Desenvolvemos a ideia, os personagens principais e secundários. Falamos de símbolo, de ambientação, de subtrama, escrevemos os resumos curtos, longos, as loglines, tudo mais. Tem muita coisa disponível. E já se inscreve no canal e ative as notificações, porque vamos logo começar a ter lives para a escrita do romance. Para o vídeo de hoje, eu vou usar a tarefa 34 do e-book. Nessa tarefa, eu falo sobre o que é tom e como que eu acho o tom da minha narrativa, né? Que é, para mim, uma das coisas mais difíceis de fazer quando a gente começa a escrever. Eu não tenho uma fórmula mágica para decidir qual que é o tom do meu livro. Eu sigo muito a minha intuição e como que eu imagino a história sendo lida e contada. Então, não, eu não escrevo no mesmo tom para todos os livros, né? Por exemplo, os livros da Eva têm um tom mais irônico, sarcástico, com alguns momentos bem poéticos assim na narrativa. E enquanto A Cidade Sobre Nós, que é o meu novo livro que está sendo lançado pela Editora Fly, ele tem um tom mais sombrio, de distopia mesmo, né? De ficção científica ali. Então, um tom bem mais sombrio, com uma perspectiva apenas, e, né? São tons bem diferentes na história. Como essa história vai ter alguns momentos bem pesados, porém alguns momentos cômicos, vida de universidade e tudo mais, eu vou tentar não recriar o tom leve, irônico de Eva, mas de uma maneira que vai ser um pouco diferente. Eu quero fazer momentos mais cinematográficos. Eu quero que essa história seja bem cinematográfica, para fazer, né, esse paralelo com o símbolo da história, que é a câmera, o cinema, que vai estar tudo ali, né, misturado. Então eu quero que seja um tom bem cinematográfico. E como que é esse tom cinematográfico, né, gente? Seria uma coisa assim bem visual, com ritmo de cinema, né? Então, eu imagino que vai ter muitas referências a cinema. E uma das coisas que eu estava pensando antes disso, quando eu comecei, né, a pensar o tom dessa história, foi que, como a Alexandra gosta muito de cinema, eu acredito que ela vai, quando ela pensa na vida dela, ela vê como um cinema muito inspirado no filme Amélie Poulain de 2001. Não sei se vocês assistiram, mas se não assistiu, fica aí a dica, né? É um clássico do cinema francês. E a Amélie, ela se vê assim, né? Meio que uma coisa meio cinema ali, cinema mudo, né? Bem francês, bem de 1900 ali. Então, ela sempre se vê nesse momento, nessa coisa do cinema. Ela vê a vida dela como no cinema. Outra personagem que faz isso é a personagem da Cameron Diaz em The Holiday, aquele filme de Natal. O Amor Não Tira Férias, em português. E ela faz trailers de cinema, e quando ela pensa na vida dela, ela pensa como num trailer, né? Então, essa é a trope, né? Eu acho que é uma coisa muito comum quando o símbolo é o cinema, né? Eu acho que faz todo sentido para esse livro ter esses momentos ali em que ela vai pensar na vida dela como se fosse uma cena de cinema, né? Uma coisa tipo assim.
Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre o que é tom, né? Para caso você não saiba o que é tom, a tarefa 34 vai te ajudar muito, porque ela é muito mais detalhada do que eu vou falar aqui. Mas o tom, ele é o modo como o autor mostra os pensamentos, os sentimentos e o estado de espírito, né, dos personagens. Não tem nada a ver com os personagens, na verdade, não tem nada a ver com o narrador, com a ambientação, embora esses sejam elementos pelo qual o autor vai mostrar o tom, né? Ah, então, tem a ver com a atitude do autor com relação ao texto, para que ele consiga transmitir a mensagem que deseja da melhor maneira possível, né? Então, vamos lá, gente, vamos começar? Eu não sei se vocês se lembram, mas como eu disse, eu traí vocês e eu comecei a testar o tom já. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que que exatamente que eu fiz, né, antes de fazer mesmo. Então, eu usei esse site aqui, que é o penonprint.org. Vai estar o site na descrição do vídeo, tá, gente? E essa foi a frase que eu usei, né? Basicamente é um site em que você gera primeiras frases, né? E aí você pode usar como prompt para exercício de escrita, você pode fazer várias coisas. Eu, porém, né, eu só fiz isso, eu fui vendo, porque eu queria, na verdade, eu não queria frases prompts para escrever, né, o exercício, eu queria frases modelo. Então, você pode usar de duas maneiras, pode usar de várias maneiras esses sites, né, gente, que eu tô colocando aqui para vocês. E eu usei esse site, então ele tem é um banco, né, gente, de dados aqui. Então, vai sempre voltando nas mesmas frases. E aí eu vi essa do Arnold. Vamos ver se eu consigo achar ela de novo aqui. Ela sempre volta. Ela sempre volta nas mesmas frases, mas eu copiei ela e aí. Porque eu estava tentando estudar a frase, né? Só porque eu falei não vai voltar hoje. Ah, e. Ó, então, né? Tá aqui a frase de novo. Então, essas frases elas ficam voltando, né? E aí, ela tá em inglês, mas não tem muito problema, porque mesmo se você não entende inglês, não tem problema. Porque o que eu queria aqui? Eu queria a estrutura da frase, eu não queria a, o conteúdo, né? Eu queria uma frase engraçadinha que fizesse o que eu queria fazer, que é esse tom cinematográfico, para que eu pudesse imitar a estrutura. Gente, isso é uma maneira clássica como a gente começa a escrever. A gente começa a escrever imitando estruturas. Na verdade, se você não sabe o que fazer, se você está com dificuldade, por exemplo, de escrever artigos científicos, você não faz ideia de como você usa, né, a estrutura da frase para você fazer, esse é o melhor exercício, porque você pega uma frase, por exemplo, de um artigo, de um livro, e você muda usando apenas a estrutura. Então, várias frases assim que eu uso, que eu gosto muito, às vezes eu tirei de um livro que eu gosto, alguma coisa assim. Eu posso dar diversos exemplos aqui, mas uma recente que eu fiz foi para começar um livro meu, eu usei uma frase de Toni Morrison, de Sula, porque eu ia começar o livro muito parecido do jeito que ela começou Sula, que é falando sobre o lugar em que as pessoas estão inseridas. Eu comecei o prólogo do livro pela ambientação. E aí eu comecei o livro do mesmo jeito, assim, mais ou menos, porque falava sobre um processo de gentrificação que ela também estava falando em Sula, e é um livro também baseado muito no que eu vivi. E eu sempre estou usando, né, gente, a minha experiência para escrever livros. E aí eu usei a frase da Toni Morrison exatamente assim, a estrutura da frase, né, com algumas diferenças, para falar sobre a minha experiência. E é uma maneira que eu acho que é aquela coisa de você roubar como artista, né? É uma das maneiras que as pessoas mais fazem isso, né? Na hora de aprender a escrever. E isso é uma das bases de se escrever como um escritor, né? Você vê como que a frase é construída. E aí você usa a construção, não as palavras, você usa a construção para te dar, né, algumas ideias.
Então, aqui, desculpa eu não ter traduzido a frase, né, gente? Mas aí eu fiz um estudo da frase que começa com o personagem, que é o Arnold, e aí ele não estava ele não estava, ele não sabia de uma coisa, né? Ele não tinha conhecimento de alguma coisa, ou então tinha pouco conhecimento de alguma coisa, e aí é algo banal ou cultural aqui, que era, por exemplo, aqui a frase comer poeira. E ele sempre tinha atribuído a essa frase a uma referência, né? Que é cultural ou crença pessoal, que aqui no caso é os romances de Philip Pullman. Ah, mas isso foi antes de algum acontecimento absurdo. E aí, nesse caso, foi quando a empregada dele é, bateu na cabeça dele com o aspirador de pó. Então, tipo assim, começa, né, a frase assim, né? Ele não tinha conhecimento desse negócio, ah, até alguma coisa absurda acontecer. Então, isso gera leveza, gera um pouco de, gera quando você quebra a expectativa com alguma coisa absurda, gera humor, né? Então, ironia. E nesse caso, eu achei a frase muito visual. Então, eu achei ela muito cinematográfica mesmo, né? Então, foi essa a referência que eu usei para tentar chegar à primeira frase dessa história. E aí, eu coloquei Alexandra Silva. Eu acho que eu vou usar essa daqui, na verdade, mas eu estava pensando em várias, né? Alexandra Silva sempre achou que surtos de choro, como uma pessoa escorando na porta e deslizando em câmera lenta até o chão, eram coisas de novela mexicana, até contar para a avó que ia fazer intercâmbio e ter que chamar o SAMU. Então, essa é o que eu fiz, né, até agora para a primeira frase dessa história. Me conta aqui o que vocês acharam da primeira frase, porque modéstia à parte, eu adorei. E, por enquanto, é exatamente o que eu queria fazer. Eu já tinha decidido que a história seria em terceira pessoa, porque não é só a Alexandra, né, que vai ter perspectiva nessa história, vai ser ela e vai ser o Henry também. Porque eu queria alguém perto do Brad, né, para ter para mostrar o Brad um pouco mais. Então é ela e o Henry que tem a perspectiva. Um dos motivos pelo qual eu acho que o Henry tem que ter um mini protagonismo ali, né, para ser alguma coisa mais dela, porque o Henry, né, na verdade não o Brad, porque ele tem muito contato com o Brad. A gente precisa dele nessa história. Ah, muito importante precisar dos personagens na história, né, gente? Muito importante precisar deles. Eles não estão ali só para encher linguiça. E aí tem esse humor leve e também tem uma questão cinematográfica e uma referência à televisão, a cinema, que eu acho que é muito importante. A câmera lenta ali já tem referências do símbolo, nessa frase. Então é uma frase, mas ela faz muita coisa, né? Ela apresenta a personagem, ela ela deixa o tom do livro sair, ela já apresenta até o símbolo da história, que é a câmera, ela faz referência com a questões culturais, né, de televisão, cinema, assim, e, e é isso, né? Eu acho que é isso que a primeira frase tem que fazer, ela precisa. E já tem também o conflito, né? Não é bem o conflito, mas é o que desencadeia tudo, né? Que é a mudança dela para não é para os Estados Unidos, para a Inglaterra, né, gente? Isso, eu acho que, como primeira frase, ela realmente funciona, por isso que eu gostei tanto dela. E aí ela vai para o prólogo, que é agora como nós vamos começar a escrever essa história. Então, gente, eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo, ah, né? E aí a gente começa a escrever essa história. Vamos lá? Eu dando nomes. Eu não sei se esse vai ser o nome, eu só achei engraçado. Chão de Samu. Porque é totalmente quebra de expectativa também, né? Por que é que um livro sobre intercâmbio vai chamar Chame de Samu no prólogo, né, gente? É fagulha? Não sei. É fagulha que fala? Gente, eu não sei escrever, né?
triste, mas eu não sei escrever, gente. Gente, é porque eu estou aqui porque eu quero fazer uma metáfora. E como eu usei fagulha, né? Então eu vou usar tipo uma metáfora ali acho que vai ser do fósforo. Eu posso mudar depois, né, gente? Mas eu quero usar uma metáfora aqui. Gente, figuras de linguagem né, a cobertura do bolo, tá entendendo? É claro que você pode deixar para fazer essas coisas na segunda versão. Mas na minha cabeça, hoje em dia, antigamente eu fazia muito isso. Eu escrevi uma primeira versão bem menos incrementada, mas vocês já podem perceber que eu mudo muito hoje em dia. Eu vou escrevendo de uma maneira bem mais lenta. Eu escrevo com muita constância, por isso que eu consigo escrever muito. Mas eu escrevo de uma maneira muito mais lenta, porque eu já vou pensando muito mais na escrita hoje em dia. E eu acho que isso é uma coisa que realmente mudou na minha escrita depois de 20 livros escritos. Isso é uma coisa que realmente mudou. Eu faço esse processo hoje de revisar as frases enquanto eu estou escrevendo. Ah, e aí a segunda versão, quando eu percebi que eu percebo que a segunda versão, ela me ajuda a ficar melhor ainda, né? Porque eu já estou com uma primeira versão muito mais lapidada. Então, é uma coisa que eu acho que vem com a prática, né? Uma coisa que não tem muito o que se fazer, não tem como a gente. É uma das coisas que eu acho que não tem como ensinar, a não ser que você fique só matutando a pessoa, né? Você tem que usar isso, tem que usar metáfora, tem que usar não sei o quê. Mas quanto mais você faz, mais você consegue fazer isso mais rápido, né? Mais você tem noção do que o texto precisa. Então eu acho que o texto aqui precisa de uma metáfora. E é assim que se faz. Metáfora de milhões. Parece, né, gente? Mas acho que ficou decente, ficou bom, achei que ficou legal. Outra coisa que precisamos muito, dicionário de sinônimos. Pois é, eu quero usar alguma coisa estilo. Isso, gente. Tem IA também agora no dicionário de sinônimo. É, eu queria esse. Eu sei que eu preciso de uma vírgula aqui, gente, mas eu odeio essa vírgula. Então eu tomo uma liberdade literária, liberdade poética. Eu não coloco essa vírgula. Dá um nome para essa mãe dela, gente? Eu não dei nome para nenhum membro da família das brasileiras. Não vou dar nome para essa mulher agora, gente. Vai ser só a mãe. Não, não gosto disso, porque a mãe parece que não tem identidade, né? Mas eu acho que precisa, assim, dar nomes para a mãe e a avó dela. Só não sei qual que vai ser ainda.
Ai, gente, tá muito legal escrever isso. Vamos aqui, né, gente? Ó, como eu estou acrescentando coisas para a mãe dela, para os pais, eu vou adicionar aqui, né? Que a mãe é doméstica. Eu acho que é isso, a coisa do ir adicionando mesmo. Então, como eu estou na perspectiva da Alexandra, isso eu sempre gosto de colocar um pouco mais de como que a Alexandra está percebendo a mãe nesse momento. Então, não parecia que ela tinha acreditado na filha, mas preferiu não contestar apenas para não se sentir ainda mais impotente. Então, essa é uma perspectiva da Alexandra para a mãe, né? Porque, embora o narrador seja de terceira pessoa, ele não vai ser ilimitado, ele não tem acesso a todo mundo, né? Ele vai ter acesso apenas a Alexandra, mas ele vai falar sobre como as pessoas ao redor, como ela está percebendo as pessoas ao redor. Então, é por isso que eu estou usando esse verbo de filtro aqui, né? Não parecia, por exemplo. Então, esse verbo de filtro, ele ajuda a fazer esses caminhos aí para a narração. É claro que isso não seria necessário se eu tivesse um narrador ilimitado, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Ah, mas eu acho que nesse momento eu não vou fazer ele ainda. Depois, assim, se eu quiser mudar o narrador, eu faço. Mas, por enquanto, eu vou manter só a perspectiva da Alexandra mesmo, e aí eu coloco como, né, tudo está sendo perspectiva dela, né? Como que ela percebe tudo ali quando ela está quando a senhora está correndo. Eu estou quase acabando, gente. Tem quase 1.000 palavras já esse capítulo. Quase 1.000 palavras, quer dizer que é um capítulo quase de umas 4 páginas já, né? Então, olha só, já está com 4 minutos de reading time. E eu não quero que o prólogo se alongue muito. Ah, então eu vou dar uma terminada aqui, vamos ver. Bombas. Isso é muito mineiro, a gente tomou bomba. Reprovações, né? Foi reprovado no ensino médio várias vezes.
Acho que ficar é uma coisa meio Belo Horizontina, não é, gente? Você sabe o que é ficar? Aí, não, onde vocês estão? Que ficar era tipo dar um beijinho. Isso é na minha época também, não sei se é na época da Alexandra, que ela tá, né, agora. Eu vou deixar. Depois eu vejo. Com a minha prima de 20 anos. Depois eu vejo se faz sentido. Gente, é muito importante a gente pensar, olha só, eu troquei aqui, tinha margem de erro, não existia margem de erro. Aí aqui estava assim, por uma amiga, através de, às vezes, essas palavras ajudam a expressar melhor o que você está pensando. Então, aquela coisa, né? A gente não escreve do jeito que a gente fala, parece óbvio, mas é uma das coisas mais importantes que você tem que perceber é que não faz sentido, às vezes, né? Do jeito que a gente está pensando, do jeito que a gente fala. Mas a escrita, ela precisa ser muito mais detalhada. A escrita, ela é sobre detalhes, né? É sobre esse poder da descrição, no sentido de você fazer sentido. Não só de você descrever o que está vendo, mas de você conseguir descrever os atos, as falas, os eventos, as ações, tudo com muita clareza. É sobre clareza, gente. É isso. A gente, eu não estou lembrando como é que fala comprometer em português. Lembra da palavra em inglês. É que é o nome da avó dela mesmo, gente? Vamos colocar aqui, né? Hilda. Não gostei dessa frase. Nossa, não sei. Deformes existe, gente? Ondas deformes? Vou deixar, não sei. Ó, minha cabeça não tá funcionando mais, não. Já tá na hora de parar. Disformes.
Então, disforme. Disforme. Gente, em português, gente. Tá colocando em inglês, gente. Português. Disformes. Mishappen. Cadê meu negócio de sinônimo? Ó, é disforme. Desmedido. Disforme, gente. Tá certo, então. Eu coloquei diforme, né? Às vezes eu fico com medo de ser palavra do inglês. Eu tô colocando no português, né, gente, né? Eu faço o que faço. Meu Deus, não sei escrever, meu Deus. Bom, gente, acabei. Acabei o prólogo da história. 2015 palavras. Realmente, eu escrevi muito. Eu acho que eu não consegui assim, manter um tom tão irônico no meio ali. Eu acho que ficou muito sério. Mas são coisas pequenas, né, que eu acho que eu preciso mudar. Ah, porém, esse é o tipo de mudança que eu não faço agora. Talvez, né? Talvez eu faça para ter esse gostinho do tom tá melhor no primeiro capítulo. Mas os primeiros capítulos são os mais importantes, né, para esse tipo de coisa. Principalmente, tipo assim, se você quer mandar para publicação, é o que você mostra, né? É que quando a gente tá no nosso melhor, melhor comportamento de escritor, é os primeiros capítulos. Ah, mas eu acho que no finalzinho ali eu consegui dar um pouco assim mais da coisa da ironia que eu quero, da leveza para o texto. Mas algumas coisas muito importantes já aconteceram nessa primeira parte da história. Ah, como ela tá, essa pessoa, né, que ela não tem espaço para errar, eu achei isso muito legal. Que ela não consegue falar muito bem o que é que ela quer, porque tudo que ela fala, por exemplo, para a mãe e para a avó, para elas é tipo assim, você tá delirando, né? Você tá falando coisa que não é da nossa realidade aqui. E eu entendo de onde elas estão vindo, né? Que as duas não tiveram nenhuma oportunidade. Isso que a Alexandra quer é uma coisa muito diferente para a família, né? Mas elas fazem o possível e o impossível, né? Para dar a ela a possibilidade, assim, um pouco mais do que elas tiveram. E nisso até eu acho que o irmão fica um pouco de lado, né? Tadinho do irmão, já tô com dó dele. Ah, e aquela coisa do sistema que não deixa você errar, você erra uma vez, acabou, né? Ah, então, a Alexandra, ela consegue ali, eu esqueci de colocar uma coisa, inclusive, que depois que ela entra na universidade, ela provavelmente vai começar a estudar num curso da universidade, porque é mais barato. E aí ela, ou então, às vezes até de graça, né? Que eles conseguem estudar até de graça, assim, na universidade. Então, ela pode começar a fazer curso de inglês na universidade de graça. E aí ela fica melhor, né? Porque ela tem que escrever e tal em inglês. Ah, e eu acho bom, assim, especificar como que ela chegou, né, a esse ponto de conseguir fazer o intercâmbio em inglês, sendo que ela nunca estudou. E isso acontece, né, gente? Acontece toda hora, todo momento, quando a gente não tem oportunidade. A gente não tem oportunidade de estudar. Quando mais novo, a gente aprende sozinho. Eu tenho que aprender sozinho. Você aprende... Foi muito assim a minha experiência também, embora os meus pais conseguiram, assim, pagar um curso muito baratinho que tinha, né, perto da minha casa ali, quando eu era mais velha já, eu já falava inglês praticamente, tanto que eu já entrei no curso do no intermediário avançado. Ah, e aí, no final, eu volto ao começo, né, quando a avó passa mal e a mãe, a única coisa que ela fala sobre ela, né, a Alexandra fala, estou indo, ela não fala, passei, estou indo.
E ela fala assim: só chama o SAMU, que sua avó tá passando mal. E aí acaba o prólogo. Eu acho que é isso. Vai ficar um prólogo grandinho, né? 2.000 palavras, dá umas boas 8 páginas de prólogo. Mas eu acho que eu gostei muito como a história está caminhando. E é isso, gente. Ah, próximo encontro vai ser ao vivo. Nós vamos fazer isso aqui, ó, ao vivo. Olha que beleza. Então, até mais.